Eu confesso. Estamos aqui a conversar enquanto casal. Na intimidade, portanto, por isso é que nós não vemos nada. Você vê e ele explica. Vamos à rubrica. Doutor Quintino Aires, realmente esta conversa resulta de um livro que, por sua vez, resulta de um programa que tem na rádio com Quase 5 anos de emissões diárias. com a Raquel Bulha. Exatamente, com a minha querida Raquel Costuma Bulha. andar à bulha com ela? Não, mas rimos muito. Até mas qual é a hora do sexo para vocês? É quando um homem quiser, Não, quando uma mas mulher neste quiser. caso, a que horas é que é o programa? 2 vezes por dia, passa às 11h20 da manhã. Mas é bom! É muito bom. Olha, 2 vezes por dia! E quem faz o que pode é mais bem obrigado. Tenha lá paciência! Eu nem estava a apanhar esta. Tenho que acordar. Eu 2 vezes 11h20 por ano e às 20 para as 6 outra vez. e em dias santos. E não usamos óculos. Sim, tanto você como a Raquel Bulha. Nenhum dos dois. Por causa dos óculos, por causa da... Agora, este livro é muito interessante, certamente tem a ver com questões... Eu percebi. Com questões... Eu não sou totó. Com questões levantadas no programa e há aqui muitas ideias que têm a ver com muitas dúvidas que existem na cabeça das pessoas, não é? Sem dúvida, Manuel Luís. E eu sinto, muitas vezes eu digo isto, eu sinto-me um privilegiado. Ter a oportunidade de partilhar com muitas pessoas aquilo que estudo e trazer à conversa temas que são fundamentais para o bem-estar de todos nós, que são fundamentais para o bem-estar do casamento e do casal, que são fundamentais para a educação das crianças, porque um casal feliz vai contribuir de uma forma muito mais eficiente para o crescimento dos seus filhos. Eu sou um privilegiado por ter esta oportunidade. Aliás, também sou um privilegiado por estar aqui e hoje podemos conversar. E digo-vos, quero dizer uma coisa ainda antes de começar. Sem tabus, tal como o Sem livro. tabus. E quero dizer, das muitas rúbricas que me dão uma alegria enorme que aqui fazemos... Quando verdade. resolveu largar-nos, zarpou, deixou-nos, foi para um outro canal, não foi tão feliz. Só quem experimenta o outro lado pode apreciar a beleza do que aqui tem. Exatamente. O problema é quando se vai muitas vezes experimentar o outro lado, fica-se lá para sempre. Também fala aqui sobre isso. Pois, fala de tudo. Fala de tudo. Bem. Vamos lá Vamos ao lado feminino. à primeira VT, vamos ao lado feminino. Que todos os homens têm um lado feminino, Claro que todas têm. as mulheres verdade têm que um sim. lado masculino, É não é? verdade que sim. E quem não percebe isso ainda tem muito para Qual é o meu aprender. lado masculino? Não sei, talvez um certo autoritarismo que tu tenhas, não sei. Tu às vezes és máscula. Por acaso tens Da uma... forma como- Sim, tens uma relação que tens uma maneira de lidar com as outras pessoas, por vezes autoritária, e nós associamos isso talvez mais ao lado masculino. A Cristina tem uma coisa muito bonita que falta em muitas mulheres. Bom, tem muitas coisas muito bonitas. Caramba, isto também agora vai falar repente, comigo. é isso que eu ia O que é referir. que há de lado masculino? Eu sei que... É isso que eu ia falar. Em momentos aqui que o tempo é curto e que é necessário agir rápido, a Cristina não se inibe imediatamente, é muito claro no que quer dizer. isso Às vezes, enquanto passa uma VT, ela diz 2, 3 palavras que são claras para toda a gente e que imediatamente põe o grupo todo a funcionar. E isso isso falta muito. Associamos mais Associo aos homens. Isto é, por acaso, é verdade. O Miguel às vezes, não temos tempo, temos que acabar. E eu gosto, e sou eu que muitas vezes digo, acabou. É verdade ou é mentira? No programa? É verdade ou é mentira, No Miguel? programa? Não, no programa não. O Miguel está a falar. Agora está. Não, no programa não. Não é isso. Quando o tempo está apertado, eu tenho mais facilidade em acabar do que tenho ele. um lado Tem feminino graça. do qual me orgulho muito e que tem a ver com a minha sensibilidade. Os cabelos E que brancos. toda a gente nota lá em Exatamente, casa. eu não é? orgulho. Eu orgulho-me muito desse meu lado feminino. Todos os homens têm um lado Sem feminino e eu dúvida. E orgulho é pena muito. que não o desenvolvam mais, porque Tem a ver se os com a minha homens sensibilidade. desenvolvessem mais o seu lado feminino, as mulheres eram mais felizes, o casal funcionava muito melhor Claro. e os filhos cresciam com muito mais alegria. Vamos à Vamos primeira embora. VT. A primeira Fala VT é primeiro com a é uma senhora. conversa. Vamos lá ver. Temos que nos situar. Estamos a falar de um casal. Primeiro falou com a Com a mulher. Fátima, nós vamos falar com a Fátima e com o António Sobre sexo? sobre a intimidade deles e as dificuldades A ou intimidade do facilidades com que eles falam das questões deles. E que nestes 23 anos a ouvir casais na privacidade de um consultório, estou absolutamente convencido que são um excelente retrato da população portuguesa. Muito bem, vamos a isso. A Fátima tem 42 anos, este ano faz 21 anos de casada, não é verdade? A Fátima costuma conversar com o seu marido, com o António, sobre a intimidade do casal, sobre coisas que se lembra e que gostava de experimentar? Às vezes. O que é às vezes, Fátima? É assim. A gente, pronto, vê se eu sei explicar. Temos um bom entendimento.
Portanto, não é 21 anos, não é só... E são 2 dias. Exatamente. Temos 2 filhas e também temos que conversar, porque não é chegar ali e fazer só. Temos que ter uns preliminares, não é assim? E conversam sobre, dizem coisas bonitas um ao outro, ou também conversam, gostava de experimentar desta maneira, gostava de experimentar daquela maneira? Já tivemos mais essa fase, agora já é quase uma rotina, já sabemos os gostos uns do outro. Quando se entra em rotina, dá-se ali um tempinho e depois volta-se novamente. E depois como é que se volta novamente, Fátima? Voltando. De repente há um dia ou uma noite que um dos dois toma a iniciativa. Toma a iniciativa, exatamente. A gente não chega para lá. E depois diz, olha, hoje não apetece. Anda lá, vá. Pronto, depois acaba por acontecer. É assim, nunca fui muito de grande experimentadelas, mas variamos de vez em quando. E o seu marido é mais de grande experimentadelas ou também não? De vez em quando também gosta de dizer, olha, vamos experimentar, depois logo se vê. Mas depois, olha, voltamos à rotina. E alguma vez a Fátima se lembrou, imaginou alguma coisa que gostava de experimentar sexualmente com o António, mas que depois não teve coragem de lhe dizer? Não, por acaso não. Gostava, por exemplo, de poder viajar e... Não, estamos a falar da intimidade, Não, e num país qualquer fazer, pronto, é assim, já experimentei em vários sítios. No banho, sei lá, uma casa vazia que... Houve algum aspecto de intimidade, do sexo, que tivesse tido dificuldade em dizer, talvez ele fique zangado, talvez ele não queira? Tive um bocadinho de dificuldade, pronto, dele aceitar, foi porque eu tinha o peito muito volumoso. Grande, é? Então fiz uma redução, ou seja, mandado mesmo pelos médicos. E claro que na altura, logo a seguir à operação, que não poderia poder mexer não podia muito. Tocar lá à vontade. Porque era uma parte sensível, né? Claro. Tinha sido operado, tinha sido... estava muito sensível. E ele não entendia isso. E depois como é que voltaram outra vez a estar tranquilos e a mexer normalmente? Foi o António que disse alguma coisa? Foi a Fátima que falou com ele? Como é que fizeram? Não, é assim, aconteceu. Aconteceu? Foi. É assim, um casal acaba por as coisas irem acontecendo aos poucos. Acontecendo, vai Exato, acontecendo. Exato. Mas sabe que eu tenho sempre a ideia que quando nós deixamos ir pelo acontecendo, entramos numa rotina que às vezes pode cansar. Não sei. É assim, a gente também todos os dias estamos a aprender. Mas como é que aprendem? Como é que fazem para aprender, Fátima? Quando eu não gosto e digo-lhe, olha, assim não dá. Pronto. E não dá, acabou. É assim, tem que ser mais, tem que tomar um bocadinho de iniciativa, a dizer não quero, não faço, não vou. Tem que ser muito claro nessa parte. Além de que ele às vezes não aceita lá muito bem, não é? Mas fica um bocadinho resmungão nessa altura. Acaba por se resignar. É isso. E depois voltam a conversar no assunto ou depois já não? Sim, eu disse, olha, daquela maneira nem penses, a gente nunca mais experimenta assim porque aquilo não dá nada. E são as propostas dele. E as propostas da Fátima, ele aceita bem? Acho que sim. A sensação que me deu é que, no fundo, não falam de nada. Nada. E vamos ver daqui a bocado ele a falar e vamos ter essa confirmação. E pior, e porquê é que não falam, Cristina? Primeiro, por 2 razões principais. Uma, porque não há coisas que são difíceis de dizer em palavras porque não os conseguimos explicar, porque não são assuntos que falemos normalmente. Outra, porque temos receio que a outra pessoa se zangue. Os casais portugueses continuam com muito receio de dizer o que querem experimentar. Têm muito receio do que é que o outro vai pensar se eu venho com estas ideias. Se eu disser para experimentar isto ou aquilo, onde é que eu fui ouvir isto ou aquilo? Se a mulher for dizer é porque o marido vai pensar que ela é uma depravada. Exatamente. Não é? Onde é que ela foi aprender aquilo? Aliás, diz aqui a Alexandra Real, num comentário muito curioso, os homens portugueses não estão preparados para uma mulher desenvolvida sexualmente e muito menos para a partilha de experiências ditas ousadas sugeridas pelas mulheres. Ainda se pensa que certas coisas só estão confinadas às profissionais do sexo. Exatamente. E ela diz uma coisa importantíssima. Não abram a pestana e depois queixem-se. Exatamente. Diz a Alexandra. E esta mulher, a Alexandra, escreve uma coisa importantíssima que no Hora de Sexo na Antena 3 nós dizemos com muita frequência, que é
Hoje, a mulher está muito mais desenvolvida do ponto de vista sexual, conhece muito mais alternativas, sabe o nome das coisas, é desinibida e sabe o que quer e o que não quer. Vai à sex shop comprar coisas. Vai à sex shop, aprende, vai à internet pesquisar. Tem uma limitação enorme hoje em dia a mulheres. O homem não é capaz de acompanhar. Esta é a limitação que nós hoje temos. E mesmo mulheres que procuram fora do casamento para a coisa animar um bocadinho mais, depois muitas vezes também ficam limitadas porque eles ficam E que inibidos. resposta é que daria à Maria Isabel, que diz o seguinte: é verdade que conversa, já chega de falar tanto de sexo. Será que não sabe outra coisa, o Quintino? Sei outras coisas. Por exemplo... Não, esta é uma senhora que não está bem consigo própria, de certeza, Exatamente. não é? Porque Sei muitas tem coi- pudor em falar destes assuntos. Sei muitas coisas. E Nós uma temos das... de falar destes assuntos como quem É fala claro. da aspirina, por exemplo. Sei muitas coisas. Que é bom para a dor de cabeça. E uma das coisas que sei é que, da mesma maneira como uma criança que não brinca está doente, um adulto que não faz sexo de forma tranquila e que não ouve falar de sexo de forma tranquila também está doente. E um adulto que está doente não é capaz de fazer crescer de forma saudável uma criança. Esta é uma das coisas também que eu sei. Não é o gozo. Aliás, eu escrevo uma coisa no prefácio do livro interessante que é: nunca foi um propósito meu falar sobre sexo. Tudo aquilo que fiz como sexo, quer no hospital, na consulta onde trabalhei, quer na universidade, quando dei aulas de sexualidade, não fui eu que quis. Era o que sobrou para mim e eu tinha que aceitar. Mas hoje percebo que enquanto nós não desenvolvemos a nossa vontade para falar de sexo, enquanto nós não nos tranquilizarmos em relação ao sexo, não conseguimos ser felizes, não conseguimos alcançar aquela coisa que provavelmente eu hoje sou o último grande defensor, o casamento, que acha a mais bela invenção da história da humanidade. E a razão porque as pessoas morrem de medo do casamento é porque continuam a não ser capazes de falar de sexo. Voltemos àquela senhora que já está casada há mais de 20 anos, não é? Este é um 21, casal que já está exatamente. casado há 21 anos. E ela dizia, nós já conhecemos os gostos um do outro, nós já sabemos... Mas é que em 20 anos as pessoas mudam. Muito, muito. E aquilo que sabia bem ontem não sabe bem hoje. E aquilo que se ouviu falar com não sei quem não sabe bem com outro. A E sexualidade... aquilo que não se quis experimentar há 20 pode-se querer experimentar Claro. agora. Aliás, ela hoje tem 42 anos. Acabou de chegar à idade em que a mulher é mais descontraída no sexo e em que a mulher pode usufruir de forma mais tranquila do sexo. Ai, aos 40. A partir dos 40, exatamente. O Nos homens acaba logo ali aos 18, não é? Não! Os homens acabam só quando acaba a vida também, não é? Não acaba para nenhum e essa é a beleza. Agora, a questão é também uma saber senhora como que se se faz. apaixonou aos 70 Entendeu? anos, foi viver para a casa do novo namorado e que certamente tem relações sexuais. Sem portanto, dúvida. em O primeiro plenitude. grande investigador científico sobre sexualidade foi o professor Kinsey, nos anos 40, nos Estados Unidos. E lá no tempo da investigação dele, nos anos 40, um dos assistentes chamou-o porque tinha encontrado uma senhora, identificado uma senhora que conseguia fazer muito mais orgasmos do que qualquer homem conseguia. E então fizeram uma reunião da equipa para ir ver. Havia uma particularidade, além dessa senhora fazer muitos orgasmos, a idade. 70 anos. Era a mulher mais velha que eles tinham observado até aí. Ou seja, a mulher faz orgasmos com mais facilidade, portanto, realiza-se e tranquiliza-se e equilibra todo o sistema da diabetes, os sistemas todos de renais e por aí fora. O que você está a dizer. A partir de determinada idade, com mais tranquilidade que uma mulher mais nova. Vamos ao homem deste Vamos casal. ao homem, ele vira a entrevista. Claro. Então não disseste outra coisa. O António costuma conversar com a sua mulher sobre a intimidade. Ele fala especificamente sobre o sexo. Costumam conversar os dois? O normal. Mas como é o normal? Conversam sobre a intimidade? Algumas coisas. A ideia que está na sua cabeça, como é que passa para a cabeça Às vezes é dela? difícil Difícil como, António? transmitir. Há muita variedade de explicar. Pronto. Mas a maior parte das vezes fica um bocado confuso. Uma pessoa explicar as coisas e não... Ou não sabe dar a volta ao resultado. Não sei. Então e depois não acontece o António estar a querer explicar uma coisa e a Fátima entender outra diferente? Por vezes acontece. E depois como é que o António faz nessa altura? Ou ficamos um bocado chateados, ou então, às vezes com um bocado de má disposição, não sei o quê. E o António nunca teve assim vontade de... Vou dizer-lhe a ela e vamos experimentar isto ou aquilo. Não estou a perguntar o quê, mas vamos experimentar isto ou aquilo. Já uma vez teve assim vontade de... Eu não sei dizer se é vontade, se às vezes é pronto, um interesse de experimentar umas outras coisas. curiosidade também. Curiosidade, mas pronto, até tem sido normal. Então, mas depois não lhe diz a ela ou fica só com a curiosidade para si? Não Nós fazemos coisas, às vezes até é mais só. É assim, olha, tem que se despachar porque a gente estamos ou de manhã que estamos atrasados para ir para o serviço, ou às vezes a medida está a chegar.
E, portanto, por causa da hora do serviço ou por causa que a comida pode estar a chegar, é o trivial e pronto. E as nossas folgas são rotativas. As delas são rotativas, não conjugam umas com as outras. Portanto, nem sempre o tempo também é suficiente para estar a experimentar coisas novas. Não, há sempre tempo suficiente. Há coisas que o António tenha guardado na sua cabeça, assim, um dia gostava que eu e a Fátima experimentasse assim, mas que ainda não teve coragem de lhe dizer a ela. Tudo o que teve vontade já lhe disse. Já está, já fizemos, já experimentamos. Tu, João, não há mais nada para experimentar? Não sei. Novas ideias, sei lá. Nunca teve vergonha de lhe dizer alguma coisa a ela? Não se sentiu assim um bocadinho acanhado, com receio de lhe dizer? Algumas vezes. E como é que fez nessas vezes? Abstenho. Não diz. Calma. Quando se sente assim um bocadinho mais de acanhamento, não diz. Não digo. Apesar de já serem casados há 21 anos. Sim, isso, pronto, não tem uma coisa a ver com a outra. Mesmo ao fim de 21 anos ainda podemos ter algumas vergonhas em relação à nossa mulher. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Com a maior parte das vezes nós ainda podemos ter um bocado de receio de dizer qualquer coisa porque traz outras complicações. Até onde é que isto, o que fizeste, ok? E ela aceita sempre bem as suas propostas? Algumas vezes. Outras vezes? Já disse há bocadinho, algumas vezes, outras vezes está mal disposta. Não. E como é que o António reage quando ela está mal disposta, quando ela não aceita? Terei que me aguentar. Só aguentar, não conversa? Terei que me aguentar, ou às vezes poucas palavras, outras vezes fico chateado, ou ela fica a fazer o jantar e eu vou me deitar, e pronto. Ele pode não falar tudo com a mulher, mas teve coragem em falar consigo. Aliás, e dar a cara, não é? Sem dúvida, Manuel Luís. Há dois tipos de homens em Portugal. Aqueles que estão na taberna e no café a dizer eu isto, eu aquilo, mas depois não fazem nada. E homens como o António, que têm a coragem de dar uma entrevista destas a uma estação de televisão como a TVI. E assumir que tem vergonha Claro. de dizer algumas coisas Claro, à mulher. como todos, como todos. Isto tem a ver com uma herança cultural, não é? Exatamente, mas a qualidade da relação deste casal permite que eles conversem desta Não, e maneira. às vezes ele tem vergonha de dizer à mulher certas coisas e a mulher só está à espera que ele lhe diga essas Tantas coisas. vezes, Cristina, tantas vezes. E quando em terapia de casal, nós nas reuniões que estamos ao com o outro, ouvimos um a dizer que lhe apetecia a coisa A e o outro a dizer também que apetecia a coisa A. E nós perguntamos, porquê é que nunca lhe disse? Nós a sabendo também que o outro também tem vontade daquilo. E tenho medo que leve a mal, tenho medo que se zangue. Não sei se sou capaz de explicar. No momento posso ficar nervoso, posso ficar nervosa. Perde-se tanto para o casal. E é uma pena. Há aqui uma senhora que diz, entre quatro paredes de um casal vale tudo, desde que os dois estejam de acordo. No meu caso, estamos juntos há 14 anos e agora com os filhos já grandes, estamos a descobrir o sexo novamente. Ora e eu bem. estou a Isso é muito gostar. interessante. Ora bem, que é a tal idade onde há maior tranquilidade, onde já não há aflição dos filhos, onde já experimentaram, já têm confiança um com o outro, já perceberam que a relação não vai acabar amanhã. Os filhos já E, não portanto, estão em vai casa sobrar- muitas vezes. Aliás, aquilo para muitas mulheres é um martírio, que é a síndrome do ninho vazio. Para outras é a descoberta. Pode ser a descoberta de uma outra intimidade, Ou não é? namorar de novo, namorar Exatamente. de princípio outra vez e descobrirem-se agora, mas já como um homem e uma mulher maduros, tranquilos, para enfrentarem a vida, não é? Tudo isto, muito mais, muitas questões, muitas respostas estão neste livro. Antes de vermos as próximas imagens, que envolvem já o casal à conversa com Quintino Aires, nós temos livros para todos os convidados que hoje estão no estúdio. É uma edição da editorial Presença. E não é por acaso que o livro entra agora, não é? Sem dúvida, porque a ideia do livro é melhorar o funcionamento do casal. E, de facto, nós não conseguimos inventar, não conseguimos descobrir se não tivermos algumas sugestões. E elas estão aí, não é? E vejam a excitação das senhoras em receber o livro A Hora do Sexo. Vamos agora à Vamos conversa ouvir com o casal, exatamente. A Fátima e o António, já falei com um de cada vez, agora estamos aqui os três juntos, não é? Exato. E estivemos a conversar, primeiro com a Fátima, depois também com o António, sobre esta dificuldade que nós portugueses temos de, dentro do casal, conversarmos sobre as coisas da intimidade. Não é? Sim. Depois da nossa conversa, ficou um bocadinho a pensar sobre isto, Fátima. Um bocadinho. O que é que pensou? Quer partilhar connosco? Assim. Não sei se a gente não terá a entrar numa rotina. É isso. Como tantos casais em Portugal. Exato. Porque é que acha que é tão difícil os casais em Portugal conversarem um com o outro? Por vezes é falta de diálogo. Falta de diálogo. Não, outras vezes é para não haver chatices.
Para não haver chatices? Outras vezes para não haver chatices, outras vezes se calhar ajuda a chatices. Na escola nunca vos ensinaram sobre intimidade? Na escola a gente queria ir aos pássaros. Era mais ir aos pássaros. Como é que aprendeu as coisas do sexo, António? Como é que foi que aprendeu? O normal aprende-se fácil. Falar de sexo ou falar de alguma... Pronto, dos namorados às vezes era um tabu. Era um tabu, estava a Fátima a dizer pelo contrário, até era proibido que o fizéssemos. Exato. Então como é que a Fátima foi aprendendo? Como é que a gente vai aprendendo? Era com as Aprendendo? amigas? Como é que fazem Também não. vocês, as raparigas? As mulheres têm, às vezes, conversas. Ensinam coisas umas às outras, ou não? Sim, eu trabalho com várias colegas e às vezes a gente pensa na brincadeira. A gente, olha, vou experimentar assim. Olha, vamos experimentar de outra maneira. Mas às vezes não tem também a sensação que há coisas que quase que nos assustam, que quase que rejeitamos logo porque temos medo. Talvez pela maneira como fomos educados, temos um pouco de receio, ou seja, não podemos fazer aquilo que os outros fazem. E então talvez aí eu também me retraia um bocadinho, porque como tinha exemplos familiares de que andavam um bocadinho à solta, como se costuma dizer. Fora do caminho, como também dizemos, exato. não é? Então eu tinha que andar ali na linha. Apesar dos olhos do povo, só entre vocês os dois, que ninguém tem nada a ver com isso, podiam experimentar, mesmo assim, por vezes não sentiam um certo acanhamento, mesmo quando estava só com ele. Sabe? Sim, um bocadinho, porque assim, a gente quando vai um bocadinho à descoberta não sabe o que é que vai conseguir fazer, não é? Exatamente. Alguma vez teve medo de não saber fazer isto, no sexo, não saber fazer isto ou não saber fazer aquilo, Fátima? Um bocadinho. E nessa altura dizia o António que tinha medo de não saber fazer, ou guardava para ele não se zangar, ou... Tentava ultrapassar, ou seja, vamos experimentar e depois logo vemos se conseguimos ou não. E o António, quando tem receio de experimentar uma coisa nova no sexo, que talvez não corra tão bem, diz à Fátima que está com medo, ou também não faz como a Fátima, deixa ver. Estou cansado. Diga? Diga-lhe que estou cansado. Pronto, isto está cansado e assim resolve, não é? São um casal simpático, carinhoso, que conversam comigo, os dois, de mão dada, provavelmente. Está ali o nosso parceiro da imagem também a apanhar com este carinho todo. Mas apesar de terem um funcionamento que me parece bastante saudável dos dois, não concordam que se nós, portugueses, por causa da nossa educação, se tivéssemos mais à vontade com o sexo, que as coisas no casal ainda podiam funcionar melhor. Parece-me que com os dois funciona bem, mas não parece que podia ainda funcionar melhor se tivéssemos uma educação diferente no que respeita à educação sexual. Sim, é assim, eles tentaram meter nas escolas a educação sexual, só que não foi bem aceito, porque talvez porque as crianças ou já as jovens levam mais na brincadeira e em vez de aprenderem. Exato. E assim, enquanto na minha altura ou na minha idade era um tabu falar nesses assuntos, hoje em dia não, já é uma prática entre jovens falarem de sexo abertamente. Hoje em dia já se vê, muitos casais não funcionam. Porquê? Porque também não há diálogo. É verdade. E o casamento aguenta o diálogo. É verdade, sim. E o casamento aguenta o diálogo. O casamento sabe bem, não há necessidade nenhuma de ter medo, não há necessidade de estar ali a sofrer, não é? Porque se é para sofrer, mas é necessário esse diálogo, é necessário essa intimidade. Nós temos uma regra na psicologia que é uma criança que não brinca está doente, uma criança ali sempre parada, sem se mexer, emocionalmente não está bem. E da mesma maneira um adulto que não se consegue envolver sexualmente também não está bem e é necessário alertar para isso. Há aqui uma jovem que pergunta que, portanto, tem a sua relação com o namorado, mas para ela é indiferente ter sexo ou não ter. E depois pergunta, será que tem algum problema? Naturalmente, com toda a certeza. Não é normal que alguém feche os olhos ao sexo, alguém, provavelmente com tanto medo do sexo, fuja dele. Aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não entendemos o suficiente, temos medo. Porque é que nós temos mais medo à noite? Porque não vemos o que se passa. O mesmo acontece com todas as coisas que Mas então repare, por exemplo, o problema da Lina. Estou casada, não vou dizer a idade para não identificar a senhora. Estou casada há 38 anos, odeio sexo.
Haverá algum remédio para o meu mal? Com certeza que sim. Agora é perceber qual é o remédio. Não é um remédio O de um remédio não é medicamento. tomar, não é medicamento de Exatamente. tomar, não é? É perceber porque é que odeia. Nós temos em Portugal, fruto de uma falta de educação Mas repara, este sexual. casamento, 38 anos, odiando o sexo, portanto, ela faz de conta que gosta, possivelmente, Claro. não é? E como é que a relação entre os dois pode ser boa? Não pode. Não é? Nem nunca vai evoluir. Nem nunca vai ser, não é? E é uma Para dose ela não é de certeza, Claro. não é? E muitas vezes, dois jovens que se gostaram muito, que se entendiam muito bem, e chega ao momento do sexo, por dificuldade de realizar o sexo, vão se afastando, vão criando zangas, vão criando atritos, que vai estragar tudo. E continuamos a ter em Portugal muitas mulheres, e muitos homens também, que por dificuldade em perceber o que é o sexo, muitas vezes estão casados com uma pessoa que não lhes agrada. A dificuldade muitas vezes em dizer como o mau hálito incomoda e por isso é difícil dar um beijo. As pessoas perceberam que não é por eu simpatizar com aquela pessoa que eu caso com ela, é necessário que no sexo também me identifique. Continuamos a ter em Portugal uma taxa enorme de homens e mulheres homossexuais que nem se aperceberam que são casados com pessoas de sexo contrário. Ora, é evidente que uma mulher se realiza sexualmente com outra mulher e casou com um homem, não pode nunca apreciar o sexo que faz com ele e vai o rejeitar. E pior, às vezes cria sem se aperceber ali um conflito tão grande que ele faz um disparate, que não tem que fazer, mas faz um disparate e depois lá vem outra vez tudo acusá-lo. Coisas que se nós entendêssemos um bocadinho sobre o sexo, se perdêssemos a vergonha e aprendêssemos, podiam E falássemos ultrapassar-se. às vezes com a mãe, por isso eu acho graça aqui ao comentário da Sónia que diz: eu estou a ver-vos e estou a falar com a minha mãe sobre o assunto. Olha que interessante. E ela diz que está casada há 30 anos e de cada vez faz da sua maneira e gosta Ora bem. muito. E veja que consegue estar com a filha ali ao lado, a fazer-lhe companhia, a conversarem as duas E de a forma dizer que faz de descontraída. formas diferentes e que gosta Exatamente. de o fazer. Ou seja, está a dar um bom exemplo à filha também, não é? Mas a Cândida Raimundo diz: senhoras deste país, aproveitem a vida, porque isto é uma passagem. É e uma verdade. noite num motel com o vosso marido é do melhor que há. Convidem os vossos maridos, que é lindo. Eu não digo que as mulheres estão mais evoluídas do ponto de vista sexual. Ora, aqui temos um bom exemplo. Aproveitem esta vida que ninguém promete outra. E se houver outra, não me parece que haja sexo. Agora, como Se foram os pós anjinhos e eles não têm sexo, É verdade, é verdade. o assunto... anda ali tudo. Nas harpas. A tocar harpa. E como o assunto não se esgota aqui, para mal dos pecados de todos aqueles que não gostaram deste tema, vamos repeti-lo sempre que nos apetecer. Bom feitio. Não, é porque eu consigo Por acaso encontrar eu não- aqui gente nova. Estava aqui Mas uma eu por acaso uma não tenho rapariga jovem comentários agradáveis, a dizer que nós só estávamos a falar destes assuntos porque era para nos dar audiência, porque o sexo já não é tabu e não tem que Olha, se falar de sexo na televisão. É, sim, senhora, e nós falamos de tudo aquilo É tão que seja para tabu que há melhorar aqui a uma vida dos senhora, portugueses. tão tabu que há aqui uma senhora que diz que não faz sexo oral. O marido diz que não faz sexo oral com a mulher para que a boca da mulher não fique conspurcada, uma vez que ela vai dar beijos aos filhos. Ora, bem, como se Portanto, ele irá tivéssemos fazer idade sexo oral certamente fora de casa, não é? E Mas que elas não dão beijos aos filhos. A prova, Portanto, como vê, exatamente, e a prova que estes temas, nós só estamos a cumprir a lei, não sei se os senhores sabem, com certeza que sim. Existe uma lei, desde 1985, que depois foi outra vez escrita em até estamos a falar 2009, de forma séria do assunto. Não que estamos diz aqui a que brincar. a lei manda que se fale de sexo nas escolas, nos centros de saúde e na comunicação social. Então a lei mandou. Nós só estamos a cumprir a lei que as escolas ainda não conseguem cumprir porque ainda é tabu falar de sexo. E eu e o Gosto não somos fora da lei, por isso vamos continuar a cumprir a lei. Ora bem, Obrigada sim, por senhor. continuar, não Devo se esqueça. dizer, eu nisso tive muita sorte na mãe que me tocou. Sempre falei de sexo com a minha mãe de forma aberta. O que dá tranquilidade. não é? Perfeitamente. Exatamente. Eu queria convidar hoje todos Não os podemos, que... não podemos. Não era a ti. Todos os que estão lá em casa e os que também estão aqui a hoje juntarem-se a nós às 18h30, Na Feira às do Livro. 6h30, não, no Vasco da Gama, na Livraria Bertrand, vai estar a Luísa Jeremias, diretora da Flash, e o Alvin, da Antena 3, Opa, a podia ter dito apresentar que eu ia. o livro. Vale, sim, senhor. E, portanto, estão todos convidados a Tu ias pelo juntarem-se a Alvin. nós. Claro, foi nosso convidado há pouco tempo e é É fantástico. maravilhoso, sim. É verdade, sim, senhora. Pronto, Portanto, a hora Luísa do Jeremias- sexo. Foi o Fernando primeiro Alvim. homem que um dia explica isto aqui, que levou a que eu me despisse para a televisão.
Ai, já se despiu para a televisão. E por acaso, deixe-me Isso deve ter sido contar. deprimente. Não, ele foi deprimente, sabe porquê? Porque, vou dizer porque é que era deprimente. Porque eu estava com uma jornalista a fazer um trabalho para o programa dele e ela disse assim, importa-se que fiquemos de meias. Assim, de meias, eu nem sabia que nos íamos despir, íamos falar sobre o nu. E, de meias? Então, mas meias como? E assim, é que eu não fiz a depilação, dizia ela, e portanto, se não me dá jeito de tirar as meias, se o Quintino também não tirasse, está bem. Terminámos numa banheira assim com os pés, eu não tinha percebido nenhum buraquinho na meia. E então quem editou pôs uma bola enorme, com uma seta a apontar para o buraquinho da meia. No outro dia de manhã na faculdade toda a gente comentava. Portanto, foi a minha primeira experiência de nu em televisão. Fiquem descansados, já é de tempo. E com esta visão dos infernos, chegamos ao final da segunda parte. Chegámos, mas se quiser ganhar um telemóvel,